Olá, irmãos, esse é mais um culto de quarta-feira. Estamos mais uma vez transmitindo aqui de casa, né? Alguns irmãos ainda doentes. Eu amanheci um pouco com algumas dores. Estou tomando aqui algumas vitaminas, alguma coisa para ver se a gente não pega essa gripe aí que todo mundo aqui em casa pegou, só estava faltando eu. E vou aqui fortalecer a imunidade para ver se consigo me livrar dela. Mas estamos aí nessa série, às quartas-feiras, nos Salmos de Romagem, dos Salmos 120 até o 134, que, conforme a gente já falou, eram os cânticos que eram feitos no decorrer da caminhada do povo das suas cidades até Jerusalém. E hoje o Salmo que nós vamos falar é o 122, aquele salmo bem conhecido por nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um salmo bem utilizado, eu mesmo gosto de sempre citar esse salmo. Mas hoje vamos tratar dele de forma explicada, exemplificada, porque tudo que está no Antigo Testamento ele é uma sombra do que deveria ocorrer no Novo Testamento. Então vamos lá, Salmo 122, a partir do verso do 1 até o 9, é o salmo completo. Salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Vamos orar. Altíssimo Deus, obrigado por mais uma vez a tua palavra nos trazer ensinamentos para nossos dias atuais. Que o Senhor nos faça iluminar a nossa mente e coração, para que possamos aplicar essa palavra em nosso dia a dia, nos dias da tua graça que vivemos atualmente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Vamos imaginar aqui nessa terceira mensagem, né, da série, que o Salmo 122 ele seria uma sombra da igreja atual, seria uma sombra de como Cristo imaginava a igreja nos tempos atuais, nos tempos da graça, que é o tempo que nós vivemos. E em cada versículo nós vamos tentar retirar um pouco do que isso seria uma realidade para nós hoje. Primeiro, no primeiro versículo ele diz, vamos à casa do Senhor. No contexto israelita, a casa do Senhor era o templo de Jerusalém. E eles não iam toda semana, como nós vamos para a igreja, né? Toda semana, ou 2 vezes por semana, 3 vezes quando tem a escola de vida, ou quando tem algum outro evento da igreja. E a casa do Senhor era uma coisa que acontecia pelo menos 3 vezes para um judeu. Eles se encaminhavam até lá para adorar o Senhor e eles juntavam dízimos, ofertas e a alegria de poder se aproximar das pessoas que eles conheciam, das tribos que vinham de locais diferentes e se reuniam ali numa festa grandiosa. Era um momento de muita alegria, por isso que eles, quando Davi escreve esse salmo, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou o dia de ir à casa do Senhor. E naquele contexto, isso significava um momento de reflexão e ao mesmo tempo de muita expectativa por aquele dia, de reunir a família, às vezes as crianças, a primeira vez que faz essa viagem até Jerusalém, então era um momento bem especial para eles. A sombra da igreja, nos tempos atuais, Cristo entra, na verdade, vamos até Cristo, entramos na presença de Deus, não em um local específico, não em um templo específico, porque o próprio João, capítulo 4, 21, quando a mulher samaritana pergunta a Jesus onde se deve adorar, Jesus diz, olha, vai chegar um momento, e agora já chegou, que não vai se adorar a Deus nem aqui, nem acolá e nem em Jerusalém. No caso, os samaritanos adoravam em Gerizim, no Monte Gerizim, e o povo de Israel adorava em Jerusalém. Então Jesus deixa bem claro, vai chegar o momento, e essa hora já chegou, era aquele momento que Jesus estava inaugurando, que não é mais necessário ter um local específico para adorar. Então hoje o dizer vamos à casa do Senhor pode simbolizar tanto o ato de ir à igreja,
quando você vai com o intuito de adorar a Deus, ou na sua própria residência, quando você para a sua família para fazer o devocional. Aquele é o momento de ir à casa do Senhor, ir à presença do Senhor. Verso 2: nossos pés já se encontraram dentro de suas portas. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, chegamos, estamos aqui na cidade de Jerusalém. Davi registra esse momento e adentra o local que simbolizava o local onde Deus era adorado. Quando a gente vai em algum local que a gente sonha, né, assim, num local, numa cidade famosa, algum local, quando a gente está naquele local, a gente fica ali um pouco emocionado com aquela oportunidade de estar naquele local. E esse sentimento de estar em Jerusalém para o povo judeu era algo que simbolizava um momento muito especial para eles. E exatamente isso que nós temos que ter quando estamos na presença de Deus. E aí, voltando aqui para os dias atuais, estar na presença de Deus dentro da sua casa, quando você para aqueles minutinhos para fazer devocional com a sua família, é um momento muito especial em que a família, os filhos devem observar e relembrar isso quando eles crescerem, para que eles também tomem isso como exemplo e façam com suas famílias. Verso 3. No verso 3 de Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Eu destaquei aqui esse ponto, cidade firmemente estabelecida. Apesar das constantes guerras, a cidade vivia um momento de estabilidade e solidez construída pela força de Davi após várias lutas para adquirir uma firmeza diante dos outros povos. A sombra de como devemos firmar os pés numa cidade estabelecida hoje seria em um Deus que está em todo lugar quando clamamos. Quando uma cidade, quando uma família se coloca na presença de Deus, na verdade ele está firmando os pés num local forte, para que nenhum vento de crises venham derrubar essa união familiar, venham derrubar o seio da harmonia familiar. Estar na presença de Deus é estar debaixo de uma pedra forte. Portanto, para muitos que acham que estar lá na igreja, participar dos cultos, é só aquele momento. Tem muita gente que frequenta muitas igrejas, muitos cultos, tem gente que não falta um culto, mas essa base que é Cristo, ela não se encontra dentro da sua própria casa, do seu ambiente de família. Então essa cidade, para o judeu, para aquele povo que saía, olhava para aquela cidade ali, uma cidade estabelecida, uma cidade que está numa base forte e num local visível, para que os povos vizinhos saibam que ali existe um Deus que ajudou a firmar essa cidade. Então, para nós, isso simboliza hoje a firmeza que nós temos que ter quando Cristo é a base da nossa vida em tudo. Verso 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Para lá, eu destaquei, para lá sobem as tribos do Senhor. Nos dias atuais, as famílias se reúnem sempre que possível para adorarem juntos, na igreja, no templo físico, à sombra da comunhão dos crentes atualmente. Atualmente, nas igrejas há esse momento de comunhão. A gente passou muito tempo longe, né, por conta da pandemia. Aos poucos voltamos, agora apareceu vários tipos de gripes, a gente se afasta mais um pouco para poder não disseminar tanto outros vírus que apareceram. É só uma questão mesmo de cuidado, proteção, para que a gente volte a se reunir, a ser igreja em comunhão, em abraços, em amor. Mas é por pouco tempo. Então, subir as tribos simboliza exatamente as famílias, né? A comunhão das famílias que se reúnem para adorar ao Senhor. Verso 5. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Interessante os tribunais de justiça, lá onde estão. A cidade mantinha uma organização civil, a cidade de Jerusalém, que trazia alegria ao coração de Davi. Afinal, o povo que viveu no meio do deserto, armando tenda, desarmando tenda, agora tem uma cidade estabelecida com uma organização civil, onde as pessoas podiam ir lá e resolver suas questões, não precisava de tantos conflitos. Então, seria como um governante olhasse para a estrutura do seu estado e visse como tudo funciona como deveria.
né? Que não é o caso do nosso país, que tanto imposto que nós pagamos e nada funciona como deveria, né? Tanto a área de saúde como a educação, infelizmente. Mas em relação à casa de Deus, ele diz que a gente pode dizer aqui que a sombra de uma igreja, que seria esses tribunais que ele olhou lá, Davi, é um local onde há harmonia na adoração a Deus. Na família, papéis bem definidos, exercidos com excelência, pai, mãe, filhos. Na igreja seriam que os ministérios que procuram dar o melhor de si para Deus. Então, olhar para esses locais onde devemos adorar a Deus, tanto na nossa casa como na igreja, é procurar ver nelas uma harmonia e essa organização que Davi viu em Jerusalém. Verso 6. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Olha que interessante, verso 6. Para Davi, que viveu grande parte de sua vida em guerra, pedir paz para essa cidade era pedir paz para a sua própria vida e para a sua família. A sombra de uma igreja em paz é quando as ovelhas evitam conflitos desnecessários para mantimento da comunhão, onde o povo de Deus se reúne. Orar pela paz em Jerusalém é orar pela paz no meio daquele local onde se reúne o povo de Deus, tanto na igreja quanto no seu lar. Por isso a importância, né, mais uma vez, de tornar a nossa casa o lar da presença de Jesus. Verso 7. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Haja paz dentro dos muros. A preocupação de Davi era com o ambiente interno que precisava de paz, igualmente com os povos vizinhos. Davi tanto se preocupava, porque era, como eu falei, era um momento de paz para Jerusalém, porque as guerras estavam por um pouco de tempo cessadas. Mas como Davi pede para que haja paz de forma interna, no meio do povo, porque imagine aí, em paz com o povo ao redor e dentro da cidadela, dentro das muralhas de Jerusalém, tendo conflito entre familiares, entre comerciantes. Então Davi pedia para que houvesse também essa paz de forma interna. Como no nosso caso, né, a da família, a pessoa ser boa profissionalmente, estar vivendo uma ascensão profissional, mas a sua vida, na sua vida familiar, um destroço total. Então, que bom que a gente pudesse conciliar essa prosperidade, vamos dizer assim, profissional com a prosperidade da família, da união familiar. Tem gente que diz que isso não é possível e a gente sabe que pela palavra de Deus pode sim haver uma conciliação dessas duas paz, vamos dizer assim, a paz no meio da família e a vida profissional também em ascensão. E, por último, versos 8 e 9. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Paz seja com você, buscarei o seu bem. Agora Davi se coloca como agente de paz, uma sombra daqueles que devem habitar na presença do Senhor. Pessoas que promovem a paz. Jesus falou lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Então, aqueles que promovem a paz. Aqueles que promovem a paz podem viver a paz tanto dentro das suas igrejas como nos ambientes que ele frequenta. Como é ruim hoje, né? As pessoas parece que já saem de casa querendo confusão, que mora aqui em condomínio. De manhãzinha, às vezes, as pessoas saem estressadas, atrasadas para ir para o trabalho e, tipo, quem está na frente, quem está saindo, quem está no sinal, não tem nada a ver com o atraso, mas parece que todo mundo é culpado de algo que ele mesmo criou. Então, depois também dessa pandemia, parece que as pessoas ficaram... a paciência parece que diminuiu. Então a gente tem que clamar a Deus para que haja paz. E nós, como Davi diz, né? Ele diz aqui no último versículo, tudo se tornou... Aliás, desculpa, em favor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Significa que vai partir dele. Ser parte desse que busca a paz. Ser parte dele que constrói o templo, que torna o templo viável, que organizou o templo, diz aí, os tribunais de justiça, que faz com que
o local da presença de Deus, que não é mais o templo lá em Jerusalém, mas é a sua vida, é a sua casa, é o local onde você está, se torne realidade. Então, Jerusalém se tornou a sombra da igreja hoje, que não é mais local físico, porque tudo que Davi observou e colocou nesse salmo, ele deseja que a igreja hoje seja, nos dias atuais, uma igreja que trabalha, que faz acontecer, mas que não espera que venha de fora, mas que parte de si o desejo de que a igreja viva em harmonia e em comunhão. Então, imagine esse cântico sendo cantado na hora que eles estão chegando, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí no verso 2, nossos pés se encontram dentro de suas portas. Como é bom se nós, como família de Deus, pudesse dizer, obrigado, Senhor Deus, porque a minha casa é a casa do Senhor, porque o meu lar é o lar do Senhor, a minha vida é a presença do Senhor. E por isso estou feliz e por isso estou sorridente. Então, que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família, continue se cuidando e que possamos meditar aí nesses salmos, mais essas semanas que vêm pela frente, para que saibamos a importância de poder cantar ao Senhor, nos alegrar na presença dEle e tirar lições para o nosso dia a dia. Uma ótima noite a todos, que Cristo continue sendo Rei, Profeta e Senhor dentro de nossos lares. Queria orar aqui por aqueles irmãos que estão enfermos e para livrar aqueles que estão no meio desse tiroteio, né? No meu caso, quase pegando essas gripes aí, mas se Deus quiser vamos ficar livres. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado pela Tua presença, que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão doentes nesse momento, visita cada lar, cada família, consola aqueles que perderam entes, ó Pai, que estão nesse momento enlutados, consola aqueles que estão brigando, lutando contra essas gripes que têm chegado em nosso país, contra o Covid. Ó Deus, que o Senhor venha trazer um pouco de descanso, Pai, para tantas batalhas que o povo de Deus tem enfrentado. Que possamos continuar sendo exemplo para a sociedade, que não seja necessário um decreto, mas que sejamos pessoas que amam o próximo e respeitamos esse momento de distanciamento, para que o mais breve possível possamos estar juntos celebrando na presença do Senhor. Em nome de Jesus, cuida do teu povo e nos dá ainda um restante de noite cheio da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Uma ótima quarta-feira a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima.